Boa noite para você que está entrando agora às 20 horas, neste dia 6 de novembro de 2025. 6 de novembro para mim é uma data muito especial, porque foi o dia que eu mudei para Juiz de Fora em 1979. E além disso, para mim e para o Aloísio, entre eu e ele temos o Adalberto. Hoje é aniversário do meu irmão Adalberto, que não é tão bonito quanto o Aloísio, e nem como eu, mas ainda tem algum grauzinho de beleza. Sejam todos muito bem-vindos à alegria do reencontro semanal. Para aqueles que venham assistir a posteriori, sejam também bem-vindos, se teve algum impedimento neste exato momento. Enquanto vocês estão assistindo essa live, nós estamos na FEAC, na reunião de tratamento espiritual à distância. A nossa reunião mediúnica das noites de quinta-feira, de desobsessão, de tratamento. Por isso, os amigos espirituais deram duas orientações. Prepare a sua água para ser fluidificada e considere este momento como mais um culto do Evangelho no lar. Falcone, eu não posso assistir na hora que o programa vai ao ar na quinta-feira. Eu assisto na sexta, no sábado. Na hora que você entrar em sintonia, é como o YouTube. É como o YouTube. É como um programa de televisão que vai para o YouTube. A vibração é a mesma. A vibe, como diz a meninada de hoje, é a mesma. Se é a primeira vez que você está entrando neste canal, nós estamos com 247 programas gravados. Já gravamos 9 livros de Manuel Filomeno de Miranda. Esse é o 10º, certo? E a sua presença nos honra muito. Assistiu um vídeo espírita, gostou? Lembra dos 3 Cs. O que é isso, Falcone? Curte, dá o joinha, compartilha para pessoas que você sabe que gostam deste tipo de conteúdo e comenta. Escreve alguma coisa aqui embaixo. Como assim? Põe o seu nome, põe a sua cidade, gostei, não gostei, melhora esse conteúdo, tá bom? Faz algum comentário, porque aí o algoritmo da plataforma do YouTube reconhece que o tema é pertinente e oferece para outras pessoas. Faça isso não apenas com os nossos encontros, mas com todo vídeo que você assistir espírita e que você sabe que merece consideração. Assina o canal, clica no sininho e você pode ficar também acompanhando as reuniões públicas da FEAC, as reuniões dos seminários através deste canal do YouTube e no meu canal espírita, youtube.com/Falcone Espiritismo. Toda semana 3 a 4 palestras postadas, minhas e de convidados. Siga o Instagram da FEAC, @FEACnet. Siga o meu Instagram, @FalconeArmando. Hoje nós contamos, como sempre, com a presença da Verônica. Agora, o convidado do último programa foi a Simone. Hoje, o Aloísio, que já esteve conosco uma vez e que agora passa a ser figura aí periódica nos nossos encontros. Sejam todos muito bem-vindos. Aloísio, por favor, leia para nós a mensagem número 248 do livro Minutos de Sabedoria. O meu está aqui na minha frente e a Verônica faz a prece de abertura para nós. Bom dia a todos os internautas. Boa noite. Boa noite. Dia, não, boa noite, né? Aí eu trocando, com a lua no céu e eu dando bom dia. Mantenha em sua vida uma unidade de plano para conseguir seus objetivos. Veja um colar de pérolas, estão todas presas por um fio. Se este arrebentar, as pérolas se espalham. O que é um fio para o colar de pérolas é a unidade de plano em nossa vida. Não deixe que as pérolas de suas ações se percam, por lhes faltar o fio que lhes mantém a unidade. Vamos orar. Amigo Jesus, querido irmão maior, aqui estamos reunidos em seu nome para mais um encontro entre corações amigos e queridos, visando ampliar os nossos conhecimentos e compreender um pouco mais
da importância da atividade na área mediúnica. Agradecemos sempre por esta oportunidade bendita, por aqueles espíritos que oportunizaram para nós estarmos aqui hoje e que possamos, através das informações contidas no capítulo de hoje, aumentar a nossa responsabilidade na área mediúnica, para que possamos compreender e efetivamente realizar a mediunidade com Jesus. Que possamos, Jesus, ao encerrar esse encontro, termos alavancado um pouco as nossas expectativas e a nossa responsabilidade com relação a tudo que nos cerca, e que possamos, com confiança, com fé, acreditar que podemos fazer muito mais e melhor do que temos feito até aqui. Que Jesus continue a nos envolver em vibrações de paz, de amor e de luz. Que assim seja. Que assim seja. Verônica, suas palavras iniciais. Boa noite a todos os queridos internautas que estão conosco na noite de hoje. Vamos avançar um pouco mais e saber o que aguarda o médium Davi e em contrapartida para a gente também, para aprender com as experiências dele. Aloísio, suas palavras iniciais. Bom, eu comecei com bom dia, deixa eu ir para boa noite, né? Eu já falo boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você vai. Depende da hora que você estiver ouvindo essa palestra. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção. Que Jesus esteja sempre presente em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Como sempre fazemos, pedimos a Verônica que faça a recapitulação do capítulo anterior, que foi o capítulo 7º, Comprometimentos Negativos, onde, como diz a meninada, o bicho pegou. E aí o Manuel Filomeno de Miranda, nesse capítulo anterior, ficou muito surpreso com o que ele presenciou. E o orientador que estava junto dele enfatizou que o verdadeiro templo é o coração. Por quê? Porque situações aconteceram ali que deixaram o Filomeno muito surpresos, por se tratar de pessoas que trabalhavam numa instituição espírita séria, né? Então ele disse que o verdadeiro templo é o coração. E que quando falta a sintonia com o bem, o que acontece? As portas se abrem para as influências espirituais inferiores. E em seguida, então, o grupo do Manuel Filomeno de Miranda acompanhou o médium Davi até um hotel, onde ele e os demais que o acompanhavam se entregaram a prazeres mundanos, lembrando que era um hotel de luxo, e sob efeito de álcool e também atitudes muito sensuais. O Dr. Hermann, então, para evitar um mal maior, intervém drasticamente diante do médium Davi. Ele se condensa, então ele se apresenta diante do médium para evitar um mal maior e intervém ali drasticamente. Como assim? Ele o repreende aplicando-lhe um choque vibratório de tal magnitude que faz o médium Davi desmaiar, vomitar e depois despertar, mas sem recordar de nada daquilo que aconteceu, causando inclusive um constrangimento diante das pessoas que estavam ali assistindo tudo aquilo. Ele então é levado para casa e quando chega lá o seu filho encontra-se febril. Ele e a esposa o levam para uma clínica, o menino fica internado para observação e o casal sai daquela clínica ali numa discussão acalorada. Vamos então começar o capítulo 8º. Mais uma presença em cena. A Valéria chegou aqui. Bom dia, Verônica. Bom dia, cunhado. Muito bom. Então, começamos o capítulo 8º, Serviços de Desobsessão, encontro 248. O irmão Vicente, se vocês prestarem atenção, nos livros anteriores do Filomeno, cada capítulo era um momento diferente. Era um dia diferente. No fim de cada capítulo, lá na Hospital Esperança, no Tormentos da Obsessão, ele ia para o quarto dele, para a kitnet dele, refletia. No dia seguinte era uma nova experiência. Agora, nesse livro, não. Cada capítulo está sendo continuidade do episódio anterior. O irmão Vicente tomou conhecimento da ocorrência infeliz que envolvia Davi.
membro atuante da casa por ele administrada espiritualmente, encontrando aí o motivo que necessitava, além de outros, para a tomada da saneadora decisão. Quer dizer, há um limite para tudo. Eu vou afinar um violão, tom, 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 para... Se eu esticar mais um pouquinho, a corda arrebenta. Ao primeiro ensejo, durante a reunião mediúnica da qual participavam vários diretores da sociedade, incorporando o médium que sempre utilizava após diversas considerações, foi explícito. Agora o médium Davi não está nessa reunião. Isso aí é uma reunião mediúnica da casa. Para o bem de todos nós, sugerimos que ainda este mês retornemos aos trabalhos de origem que motivaram a criação da nossa instituição. Toim, afinou de novo. Consideramos que a caridade das curas do corpo é de grande relevância, mas o nosso compromisso é com a saúde espiritual das criaturas. O nosso é um programa de iluminação das consciências a fim de que não nos divorciemos da atividade primeira, que é a transformação moral dos homens para melhor, permanecendo nos socorros aos efeitos da inadvertência, da desordem e do desrespeito às leis soberanas da vida. Por isso que na FEAC nós temos 38 grupos de estudos. Dona Anita Borella, Irmã Clarissa, Mateus, dizem que o centro espírita não é teatro, não é casa de diversão, não é clube de recreação. É preferível termos várias células menores, onde as pessoas se conhecem, fazem parte de uma família, de uma unidade, participam, estudam previamente o tema e motivam a mudança de comportamentos, do que pegar a Valéria agora como médium de efeitos físicos. Estou inventando uma história, por favor. Colocar um bisturi na mão dela para fazer filas e filas. Nós temos que pensar nisso. Como é que fica a situação? Informação que não gera transformação, diz Mateus Fraga, gera perturbação, porta aberta à obsessão. O médium Davi fez parte da Federação Espírita do Estado em que ele nasceu. Participou da infância e juventude, da mocidade espírita, começou as atividades na área mediúnica em reunião da instituição Mater, até que eclodiu esse tipo de fenomenologia nele. Ele afastou-se do núcleo base e foi para essa instituição que o acolheu. Agora o mentor da casa está colocando os eixos. O pessoal chega na FEAC e pergunta: que dia que é a reunião de cura na FEAC? Nós temos 38 reuniões de cura, que são as reuniões grupo de estudos. Mateus Fraga diz: reunião pública informa. Grupo de estudos aprofunda, gera transformação. No grupo de estudos você pode concordar, discordar, ser contra, ser a favor. Na reunião pública não temos espaço para isso. E continua o mentor: quem desejar cooperar conosco sobre a égide de Jesus, que também curava, mas não se detinha nesse exclusivo mistério, falo-á por meio de programa da caridade plena, sem qualquer retribuição direta ou indireta. Amanhã, amando todos, não teremos exceções nem exclusivismos. Avançamos para os níveis elevados de libertação e a nossa é a conquista dos altiplanos íntimos e nobres da vida. Fez um silêncio e um dos beneficiários das cirurgias mediúnicas, pedindo licença, interrogou o amigo: teremos então que suspender os trabalhos realizados por Dr. Erma? E se ele não concordar? Sem deixar-se inquietar, o bondoso Vicente respondeu: não pretendemos suspender qualquer atividade, senão volver ao programa inicial que abraçamos. As cirurgias continuarão, porém, de natureza psíquica, no corpo perispiritual, sem alarde, sem a presença dos pacientes, como sempre as houve,
pois que o amor de Deus jamais se eximiu de socorrer-nos, mesmo quando a mediunidade ostensiva não realizava essas atividades. Quanto ao médium Hermann não concordar conosco ou o seu médium também discrepar, certamente eles tomarão providências fora do nosso recinto, que acataremos com prazer. Quando os dois companheiros chegaram aqui, buscando ajudar e ser ajudados, encontraram-nos apostos de boa vontade, sem objeção. Desse modo, a decisão será deles, porquanto a nossa já está tomada. Aí a gente vê, como sempre, o livre-arbítrio, né? Como acontece na FEAC, como acontece em qualquer casa séria espírita, nós vemos sempre os superiores deixando a nós o livre-arbítrio. Quando a gente cai nas nossas loucuras, eles se afastam e respeitam esse período, até que nós nos adaptemos, voltemos à realidade ou não. Livre-arbítrio, sempre o livre-arbítrio. Então, sem perda de tempo, o diretor espiritual prosseguia esclarecendo a respeito dessas novas metas que deveriam ser alcançadas. E enquanto diversos companheiros encarnados que participavam ali da reunião e que não concordavam com aquelas atividades cirúrgicas que estavam sendo desenvolvidas na instituição, ele se sentiu, com aquela orientação, aliviados e exultantes. A vitória do bem, através da paciência e do amor para com os equivocados, tornava-se uma realidade, evitando-se ulcerações nas almas, sem, entretanto, anuências ambíguas, que denunciavam conivência injustificável. Então, a postura do orientador ali foi séria e definitiva para que voltassem às tarefas que antes começaram a fazer, porque estava tomando uma proporção tal que só prejuízos queria trazer para a instituição. O incidente da véspera com o médium Davi, que foi aquele lá do hotel, ganhou corpo dos comentários maldosos, porque é claro, né? É um estupim. Aconteceu aquilo ali, a notícia acelerou, todo mundo ficou sabendo. E então, esses comentários maldosos acabou gerando um mal-estar e abrindo o quê? Mais um fosso da separação conjugal. Porta largada para as mais lamentáveis ocorrências futuras. Porque quando ele chega em casa, a esposa sabia que ele saiu da reunião e tinha ido para algum lugar. Mas que lugar? E o que tinha sido feito? Como esses comentários vieram à tona, ela então ficou sabendo do que tinha acontecido. E aí, por isso que ele vai falar nesse fosso aí da separação conjugal. E o Demétrio, que é o filho do Davi, o garotinho que estava febril, que ficou na clínica para observação, ele então retorna no dia seguinte para o lar, em processo ainda de convalescência daquela doença, né, daquela virose que ele teve ali naquele momento. Eu acredito, Verônica, que não foi o fato só do hotel, não. Também o fato da bofetada que a moça recebeu lá, que a mulher recebeu. Então, quer dizer... Vai acumulando, né? O leite está entornando. Isso. O leite está entornando. De repente foi a última gotinha. Além de sujar o fogão, vai apagar o gás e vai dar uma confusão danada. É a bola de neve rolando montanha abaixo. Cada volta que ela dá, ela fica maior. A resolução do irmão Vicente foi notificada ao médium do Dr. Hermann pelo companheiro encarnado presente à reunião, que foi infeliz na forma de expor a questão. O médium, tomado de melindres, os amigos espirituais na FEAC falam que melindre é porta aberta à obsessão. O médium, tomado de melindres, em vez de meditar a respeito da sábia conduta, supondo-se expulso da instituição que o acolhera com carinho e caridade, sintonizou na faixa da vaidade ferida e aguardou o momento em que seria informado a respeito. Quer dizer, ele levou para o lado pessoal. Por sua vez, o cirurgião desencarnado assumiu postura equivalente à do médium. Quer dizer,
Um cego conduzindo outro cego, caiu os dois no buraco. Já falamos em capítulo anterior. Ele era um hábil cirurgião, mas não era um espírito de elevação moral. E inspirou a fundação de uma entidade neutra, na qual pudessem ambos agir, sem controle nem observação de outras pessoas. Seriam os dois os únicos responsáveis por ela em ambos os planos da vida. E em face do livre-arbítrio de que dispunham, estabeleceram as bases para as realizações futuras. Livro dos Médiuns, capítulo 23. Obsessão simples. 10º degrau, fascinação. 10º degrau, subjugação. Ele já está no 2º nível. Fascinação pelo dinheiro, fascinação pelo sexo, fascinação pela bebida, fascinação por uma série de coisas. Daqui a pouquinho nós vamos ver ele no degrau de baixo. Ele vai partir para o degrau de baixo. O que eu disse no estudo com a Simone? Joana de Ângeles diz que a escada dos valores morais não tem o último degrau para cima nem para baixo. Tá bom? Ô Falcone, essa entidade neutra aí seria o quê? Seria sem fins religiosos? Não, mas fundar uma instituição. Só para fazer esse tipo de coisas. Casa espírita ou centro de pesquisas, Herman, não sei das quantas. Entendeu? É isso aí. Aqui na região nós tivemos um médium de cura que fez isso. Médium de cura ostensivo, mediunidade, etc., tudo bem, que fundou. Comprou um terreno, ou ganhou um terreno, eu não sei, eu nunca fui lá, tive oportunidade, mas não tive interesse, e fundou uma casa, um instituto, e vinha gente de tudo quanto é canto do Brasil. Um município próximo a Juiz de Fora. Eu não estou comparando este médium com o Davi, nem o espírito que comunicava lá com o Dr. Herman Graça. Eu estou dizendo que aqui ele não foi. Sim. Ele começou na cidade onde ele trabalhava, ele começou no centro espírita de maior projeção na cidade. Depois transferiu residência para outro estado e vinha na região aqui na Zona da Mata, acho que 1 ou 2 vezes por mês. Só para fazer cirurgia? Só para fazer cirurgias e atendimento. E ajudou muita gente, entendeu? Não estou nem denegrindo, nem elogiando. Eu nunca fui, eu não vi nada. Então eu não posso falar do que a Rádio Peão informava. Mas parece-me que era um ambiente mais para equilibrado. Tá? Esse que é o propósito. Então nós temos que pensar. Agora, você sai de uma instituição formal e funda um ambiente só para os fenômenos de tratamento espiritual. Está tudo certo, segundo o ponto de vista daqueles que agem assim. O médium Davi, mas o espírito aí estão certos, segundo o ponto de vista deles. Davi considerou, junto a alguns amigos, a quem convidou para o tentame, que dinheiro e cooperadores não eram problemas. Não se recordou de referir-se à condição essencial em empreendimento de tal monta, que é o respeito à vida em toda a sua magnitude. E este, sim, faltaria com certeza. Deste modo, quando os diretores... eu falei dos degraus e acabou que eu desviei. O 2º degrau é a fascinação, que é a primeira coisa que os espíritos fascinados fazem, afastar o médium do grupo que o sustenta. Porque aí não terão essa orientação doutrinária e poderão fazer do jeito deles. Desse modo, quando os diretores da casa notificaram ao amigo a decisão do instrutor, foram surpreendidos pela sua arrogância e impetuosidade, que quase os desacatando e esclarecendo que ali não mais retornariam. Quer dizer, faltou até com a educação, com o agradecimento, com a gratidão pelo tempo que usou as dependências da casa. Ato contínuo, acompanhado por alguns poucos colaboradores, afastou-se ruidosamente, deixando os irmãos de crença aturdidos e apiedados da sua decisão. Os responsáveis pela sociedade espírita afixaram então um cartaz à sua entrada, elucidando que, a partir daquela data,
as reuniões para tratamento cirúrgico estavam suspensas e, sem mais amplos esclarecimentos, a fim de serem evitadas maledicências, informaram o mesmo nas reuniões doutrinárias, encerrando a questão. Deixaram bem claro a nova situação. A clientela, conforme anunciara Davi, mudou de endereço na sua busca pelo miraculoso sem responsabilidade. Isso acontece sempre, né? O pessoal de massa não tem conhecimento de nada, eles querem a cura imediata, eles querem tudo de qualquer jeito, do jeito deles. Quando a ocasião nos pareceu própria, inquirimos o doutor Carneiro. Qual será o destino do médium nessa nova entidade? O amigo sorriu paciente e respondeu: conforme a direção que dê os próprios passos, será levado à paz de consciência ou ao inferno das culpas. Repete essa frase, que essa frase aí tem que entrar nos ossos da gente, não é na medula, não, nos ossos. Conforme a direção que dê aos próprios passos, ele será levado à paz de consciência ou ao inferno das culpas. Internauta. Cada caminho. Peraí, internautas. Verônica, Aloísio e eu somos médiuns ostensivos. Aloísio, você ouviu bem o que ele falou aí? Toma juízo, viu, Aloísio? Verônica, tô de olho em você, hein? Toma juízo, hein? Isso é pra vocês dois, tá bom? A fascinação aqui. Isso é pra vocês dois, não é pra mim, não. Só que, já falei um monte de vezes, quando eu aponto meu dedo sujo pro Aloísio, mais pra Verônica, tem 3 apontados pra mim. Então essa frase aí, internauta, é pra você, é pra todos nós, é pra Valéria que tá aqui no serviço, na via pública, nos estudos, na perseverança. Médium não é só quem estribucha e recebe espírito, não. Temos que pensar nisso. Qual será o destino? Depende da direção que eles derem. Depende. Cada passo que você dá pode te levar para o abismo ou para o terreno firme. Mateus diz, só cai no abismo quem chega perto do abismo. Pode seguir, desculpa a interrupção aí. Não. Deixa eu terminar só com uma frasezinha, Verônica. Semeadura livre, colheita obrigatória. Exatamente. Quem disse isso? Um amigo nosso. Quem planta laranja, colhe laranja. Quem planta jabuticaba, colhe jabuticaba. Mateus de Fraga diz, quem planta fogo, colhe cinzas. E eu caí do pé de jabuticaba outro dia, então por causa disso... É a gula. 7 pecados capitais segundo a Igreja Católica. Cada caminho conduz, então, a um tipo de objetivo. Depende do caminho que vai ser escolhido, vai ser percorrido, né? A eleição é de quem? É do viajante, aquele que se coloca a postos no caminho. Caso, porém, persevere nas atitudes atuais, ele vai ter muitos problemas pela frente. Então, ele está tendo uma oportunidade até de refazer a rota, né? Pode até modificar dali para frente, nunca é tarde, mas a escolha vai ser dele. E o adversário desencarnado que o acompanhava? Filomeno quis saber. Quem que é o adversário desencarnado? Aquele que aproximou dele dentro do carro, quando eles estavam indo para o hotel. Aquele que está de olho nele. É desafeto dele de outra encarnação. O desafeto prosseguirá aguardando oportunidade para um bote maior, agressão, esclareceu. Se as forças mediúnicas fossem canalizadas para a ação da caridade real, o exemplo moral do médium ajudaria o Dr. Hermann a compreender melhor a finalidade do serviço que realiza, adquirindo as virtudes que lhe faltam, qual ocorre conosco, e estas envolvê-lo iam em títulos de enobrecimento que sensibilizariam o inimigo desencarnado, contribuindo para a pacificação dos 3, do médium, do Dr. Hermann e do espírito que está de olho nele. Ele tira o pé, o espírito põe. Não ignoramos que somente o bem possui a força indispensável para anular o mal.
E o nome aqui, Dr. Hermann Graz, gente, como o nome do médium Davi, foi substituído. Foi substituído. O nome real é claro. Vocês lembram do processo que a família do Humberto de Campos promoveu contra o Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira lá na década de 40? Porque o Chico estava psicografando obras de Humberto de Campos. A família entrou com o processo. Se as obras são do Humberto de Campos, nós temos direitos autorais. Se não são, é difamação do nome dele, é adultério. Estão adulterando a verdade. Está usando o nome do Humberto de Campos para vender livro. Então, se o Filomeno, se o Divaldo colocam o nome real do médium e colocam o nome real do espírito, atrairia também para eles uma série de responsabilidades que não é esse o objetivo. Então, nós vamos ver que eu conheci pessoalmente esse médium. Ele foi palco de programas de televisão os mais diversos. Esteve em Juiz de Fora. Mas eles fazem uma conjuntura, mudaram algumas peças do tabuleiro para que a família não encontrasse respaldo para tal, mas fica o exemplo para nós de que essa geração nossa pôde acompanhar tranquilamente. Não ignoramos que somente o bem possui a força indispensável para anular o mal. Por essa e outras razões, a mediunidade é um instrumento que, colocado a serviço do amor, proporciona iluminação e sabedoria, granjeando amigos para a eternidade. Dignificada, torna-se escada de libertação. Mal utilizada, converte-se poço de sombra e abismo de perturbação. Infelizmente, para o nosso Davi, a sua tem sido a escalada para o erro, deixando-se alucinar e algemando-se a compromissos tenebrosos que não faziam parte do programa reencarnatório dele. De difícil liberação, o seu último chamamento ao dever não o despertou para a realidade. Qual que é a realidade? Sua fragilidade e limitações pessoais. O médium que se permite enovelar em problemas dessa natureza torna-se vítima de obsessões que culminam quase sempre na loucura, no suicídio ou no assassinato. O fim dele vai ser uma dessas três situações. Os seus sicários utilizam-se de suas impulsividades e arrojam aos despenhadeiros da amargura de difícil retorno. Cessadas as atividades de cirurgias mediúnicas, o irmão Vicente e seus cooperadores deram início a exaustivo trabalho de limpeza no ambiente da instituição, desimpregnando a casa, as paredes, os móveis, das construções mentais do desespero humano, das ideoplastias negativas, das fixações de ansiedade, revolta e dor, que já lhe empestavam a psicosfera. Utilizando-se de aparelhos tipo aspiradores que absorviam os fluidos semicristalizados que pairavam no ar, preparavam o recinto para outras tarefas de elevação, sem os riscos de desencarnações prematuras e conflitos de outra natureza. Tchan, 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 tchan. Essa parte aí, antes de eu continuar, eu vou dar um breve comentário, porque a casa que eu trabalhei durante muitos anos, Nosso Lar, eu acompanhava muito esse trabalho nas casas das pessoas quando pedia proteção, e os espíritos iam fazer essa desimpregnação nas paredes, no ambiente do sofredor, da pessoa que estava ali pedindo ajuda. É muito bonito quando a gente vê esses recursos do plano espiritual. Bom, vamos dar continuidade. Certamente, na fase anterior, as medidas de preservação da higiene psíquica e da harmonia não eram descuradas. Todavia, pela própria razão do serviço, os atraídos ao pátio dos milagres geravam desordens graves, em razão da irregular conduta, como das companhias espirituais de que se tornavam objeto. Agora,
se percebiam os evidentes sinais de ordem e paz, que devem viger em todos os lugares dedicados aos labores espirituais. Convidados especialistas desencarnados em socorros à saúde, estes anuíram em cooperar sem ruído ou estardalhaço, pois que onde froncende a árvore da caridade, as flores e frutos da paz aí se multiplicam em abundância. Acompanhando a renovação que se processava naquele núcleo de ação espírita, o doutor Carneiro explicou-me espontaneamente. O Espiritismo é uma doutrina que sintetiza o conhecimento humano em uma abrangência admirável. Nem poderia ser diferente, pois que foi revelado pelos Espíritos que se tornaram pioneiros do saber na Terra e que, com a visão da vida ampliada no além, ofereceram tudo quanto se faz imprescindível à felicidade dos seres. Tem a ver, portanto, com todos os ramos da cultura em uma expressão holística da realidade que se faz indispensável para o entendimento integral do homem e da vida. As doutrinas secretas, e aqui ele se refere àquelas doutrinas que a transmissão dos ensinamentos era uma coisa oculta, limitada para poucas pessoas, ressurgem nele desvestidas dos mitos e rituais, facilitando o intercâmbio entre as inteligências encarnadas e desencarnadas, ampliando o quadro de informações por meio das ciências, na sua faina de tudo explicar e submeter. Com esse arsenal de instrumentos próprios, o Espiritismo liberta as consciências das sombras e as conclama às escaladas desafiadoras do progresso. Então, ele está dizendo aqui qual é o objetivo das pessoas irem àquela instituição, de ter contato com a doutrina espírita e o objetivo de ter esse contato, o que isso pode trazer de benefício. Por tal razão, a Casa Espírita avança para a condição de educandário, fornecendo os contributos para o estudo e análise das criaturas, libertando-as das crendices e superstições, ao tempo em que lhes oferece os recursos para a ação com liberdade sem medos, com responsabilidades sem retentivas, perfeitamente lúcidas a respeito do destino que lhes está reservado, ele próprio, resultado das suas opções e atitudes. Uma sociedade que se conduza fiel a esses conceitos e determinações torna-se justa, equânime, e os membros que a constituam serão, sem dúvida, felizes. Eu uso com muita frequência uma frase atribuída a São Francisco de Assis, que diz: o bem não faz barulho e o barulho não faz bem. Que significa que o bem é frequentemente discreto, silencioso, construtivo, enquanto o mal, que é a ausência do bem, e a superficialidade são associados ao barulho, à ostentação e à vaidade. Essa expressão compara a força silenciosa e profunda da virtude com o ruído estridente e vazio das ações negativas ou da autopromoção exagerada. Continua o mentor: tudo marcha na direção da unidade, pois que dela partem todos os rumos. No afã de penetrar a sonda da investigação no organismo universal, os cientistas constatam a interdependência das informações que detectam, umas em relação às outras, tão interpenetradas estão. A análise de qualquer conteúdo exige uma ampla malha de conhecimentos a fim de bem captá-lo. O homem, em razão do seu largo processo de evolução, das suas vinculações ancestrais e experiências, não deve ser examinado apenas por um dos seus ângulos, seja físico, psíquico, emocional, social. Cada faceta do ser humano, da sua realidade, traz embutido outros aspectos e contributos, que respondem pela manifestação e aparência daquela focalizada. Assim, na área da saúde, são muitos fatores que respondem pelo equilíbrio,
ou desarmonia do indivíduo. E no que tange na ordem espiritual, mais complexos ainda se fazem estes fatores, que eles dão origem ou os desarticulam. A doença de hoje, está lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, pode ter suas matrizes causas atuais das aflições ou causas anteriores das aflições. Nesse painel, a consciência exerce um papel preponderante por ser o árbitro da vida, a responsável por todos os acontecimentos, o Deus em nós das antigas tradições de nossos antepassados. Onde está escrita a lei de Deus? Pergunta Kardec. Na consciência. Fazendo uma pausa oportuna, o amigo relanceou o olhar pelo recinto da instituição que nos albergava e, ante a simplicidade de tudo, a ausência de ganchos e bengalas psicológicas para a fé, arrematou. O homem realmente livre é consciente das suas responsabilidades, não necessitando de nada externa para os logros elevados a que se propõe. Torna-se-lhe condição essencial o conhecimento real, defluente da meditação e da vivência dos seus estatutos, para seguir a marcha com elevação indispensável à vitória. Certamente foi essa a ideia de Jesus ao preconizar-nos buscar a verdade que nos torna livres. Começavam a chegar os participantes da sessão mediúnica de desobsessão da casa, que se realizava hebdomadariamente. Era a primeira atividade deste gênero após os sucessos narrados e havia expectativa, certa intranquilidade em alguns cooperadores dos trabalhos. A sala reservada para o mistério recebera cuidados especiais. Técnicos do nosso plano dispuseram aparelhos próprios para o socorro desobsessivo em várias partes do recinto. Se todos pudessem ver como é que é preparado um ambiente, é muito bonito. O irmão Galda Schubert tem um livro, já falamos aqui várias vezes, que mostra o ambiente na casa espírita. Como é que é o... Dimensões espirituais. Dimensões espirituais do Centro Espírita. Vale a pena. Ela explica tudo isso direitinho. Pode continuar, Luiz. O irmão Vicente comandava a programação conforme o fazia sempre. Agora, menos preocupado que antes, em face da alteração realizada. Sentia-se feliz pelas possibilidades que se delineavam para o futuro, sem os riscos desnecessários dos dias idos. Mudou completamente a situação. E isso tem um resultado totalmente diferente também, né? Conscientes dos deveres, os membros do grupo mediúnico eram recebidos à entrada da sala pelo presidente da sociedade, o senhor Almiro, um cavalheiro tranquilo, de aproximadamente 70 anos, que irradiava bondade espontânea e gentileza sem afetação. Sorrindo com afabilidade, podíamos perceber o alívio de que era possuído, com a alteração dos programas espirituais que havia sido efetivada. Olha como é que o trabalho de um médium desnorteado ou desequilibrado, como é que repercute em todo o núcleo que ali trabalhava também, né? Rindo com afabilidade, tá. Às 19h30 já se encontravam presentes todos os participantes, em recolhimento silencioso. Aí, Falcone, olha o silêncio, né? Que a gente pede tanto na FEAC. A pontualidade ali era requisito indispensável, já que constitui um dos fatores para o êxito do cometimento. É o silêncio, o bem não faz barulho, o barulho não faz bem, né? Tomando lugar à cabeceira da mesa, em torno da qual sentavam-se mais 11 companheiros, é a nossa reunião mediúnica, quinta-feira, olha aí, ó. 10 médiuns de psicofonia, mais o dirigente da reunião. Na segunda, em torno da mesa por fora, sentam-se os
aos companheiros da sustentação que vão aplicar o passe e alguns esclarecedores. Na qual sentavam mais 11 companheiros e nas cadeiras em frente, mais 14 pessoas, o diretor começou a ler uma página de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. A leitura não se fazia enfadonha, porque ele enunciava as palavras e uma senhora ao lado as respostas. Logo após, quando foram examinadas 3 ou 4 questões, os membros da mesa apresentaram comentários complementares, fizeram perguntas adicionais em tom de voz agradável, sem entonação de discurso ou debate, procurando se recolher ensinamentos proveitosos e saudáveis. Posteriormente, procedeu-se o exame de O Livro dos Médiuns e de O Evangelho segundo o Espiritismo, ambos também de Allan Kardec, gerando uma psicosfera de paz e receptividade. Gente, a reunião simples, a reunião mediúnica é algo tão simples e, ao mesmo tempo, é algo tão complexo. É como dirigir um carro. Você tem carteira de motorista, Verônica? Tem. A sua é letra B. A Valéria tem carteira de motorista? Letra B. A do Aloysio e a minha é AB. A minha já foi D. Dirigir caminhão. Depois, quando eu mudei para Juiz de Fora, parei de dirigir caminhão, F4000, e caiu para C. Aí eu posso dirigir van, posso dirigir mini ônibus. Mas como eu tenho visão monocular, eu teria que fazer exame de vista a cada 2 anos. O que eu fiz? Desci a minha graduação, como é que chama? Habilitação para B e A. Mas eu continuo sabendo dirigir caminhão. Se colocar o caminhão, o Aloysio, a Verônica e a Valéria para dirigir um caminhão, eles não têm. Eles sabem dirigir o caminhão para frente. Mas na hora que ultrapassam um carro, eles podem fechar sem querer enquanto a carroceria ainda não acabou de passar. Dirigir um caminhão é diferente de dirigir um automóvel. Dessa forma, eu sou melhor do que eles? Não, eu me capacitei para isso, tirei carteira de motorista profissional. Depois eu regredi por causa não vou dirigir mais caminhão. Mas o conhecimento continua. O que acontece? Reunião mediúnica, você tem sentido figurado, tirar a carteira A, motociclista, depois B, de passageiros, 4 passageiros, depois C, tem que ir subindo. É uma graduação normal, não é graduação intelectiva, apenas conhecimento intelectual da doutrina, mas, acima de tudo, graduação moral, disciplina. Olha o que Emmanuel propõe a Chico Xavier: disciplina, disciplina, disciplina. Nós tivemos dia 14, foi dia 14? Foi dia 11 de outubro, nós passamos o dia inteiro, Verônica, Valéria e eu, em Pedro Leopoldo, fomos no açude, estivemos nas salas em que o Chico recebeu espíritos, escrevia livros, no Meimei e no Luiz Gonzaga. Foi um dia maravilhoso, diferente de tudo que a gente possa imaginar. Então, disciplina, disciplina, disciplina. Onde é que eu fico? Percebi que as entidades... O Aloysio aí. É o Aloysio. Olha só, invadindo a seara alheia. Ficar quieto, Falcão. Vendo isso? Percebi que as entidades convidadas para o intercâmbio da noite, ainda em sofrimento ou perturbadoras, permaneciam entre as pessoas, isoladas por barreiras vibratórias que, no entanto, lhes permitiam escutar as leituras e os comentários. As que eram lúcidas e trabalhadoras movimentavam-se com liberdade, e os obsessores, alguns já vinculados aos médiuns pelos quais se deveriam comunicar, a contragosto, escutavam os ensinamentos, recalcitrando e reagindo com blasfêmias e grosserias. Espíritos familiares dos presentes também permaneciam no recinto,
em atitude digna, reflexionando o respeito da tarefa e das comunicações. E os demais cooperadores, os que transportam os enfermos desencarnados igualmente, estavam a postos. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque a gente está fazendo um trabalho para espíritas e para não espíritas. Sim. E o maior trabalho que a gente tem na casa espírita é que nós, de alguma forma, nos preparamos. E, infelizmente, a gente vê até espíritas que adentram uma casa espíritas e não conseguem se desvincular. Tá lá, baixadinho no celular, mandando mensagem. Então, todo um trabalho maravilhoso acontecendo, como foi dito aqui, sofredores encarnados e desencarnados, principalmente no âmbito dos desencarnados, trabalhadores do bem, médicos, fluidos, é um trabalho imenso que está sendo realizado, e a pessoa que veio para receber ou para doar ainda não consegue se desvincular, está lá baixadinha, passando e mandando mensagem. Sabe como é que chama isso, Aloysio? Não. Essa dependência do celular? Eu falei isso na palestra de Paraíba do Sul. Nanofobia. Nanofobia. A gente vê muito isso dentro da casa espírita. É assim. Tudo se encontrava em ordem, qual sucede em um tratamento cirúrgico, quando a equipe aguarda o sinal do chefe para o início da operação. Às 20 horas, o senhor Almiro formulou sentida oração a Deus, na qual agradecia as bênçãos recebidas e suplicou-lhe a proteção para as atividades que se iriam desenvolver. Ao terminar a prece, uma suave auréola de tom solferino emoldurou-lhe a cabeça, exteriorizando os sentimentos nobres que o possuíam. O Aloysio disse que nós estamos falando para pessoas espíritas e não espíritas. Falcone, eu queria saber mais sobre o que acontece numa reunião mediúnica. André Luiz escreveu 2 livros extraordinários sobre o assunto, Nos Domínios da Mediunidade e Mecanismos das Mediunidades. Nos domínios da mediunidade, foca na prática e nos fenômenos mediúnicos, enquanto Mecanismos da Mediunidade explica o funcionamento das faculdades mediúnicas. Vou comprar os 2 para ler, não compra não. É como um estudante de medicina querer comprar livro de disciplinas do último período. Começa com o Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Entre a Terra e o Céu, até chegar nos 2. Não adianta, a Valéria fala e diz assim, Falcone, vi umas telhas na loja maravilhosas, comprei para minha casa. Oh, que bom, Valéria, vai ficar lindo as telhas. E onde que é a sua casa? Não, ainda não comprei o terreno, não. Ela não comprou o terreno, não fez a planta, não pagou, não registrou na prefeitura o projeto, você comprou as telhas para casa. Mas está tudo certo se você acha que deve. Eu só estou mostrando que tem caminhos. Doutrina espírita é esclarecimento, é escola. Ele usou uma palavra aí que eu gostei muito. Educandário. Educandário completo. Como é que fala? Junta, aglutina tudo que o centro espírita Sintetiza. Sintetiza tudo. Sintetiza tudo. Muito bom. Então fica esses 2 livros aí para você anotar.
termina a série do Filomeno com a gente, depois começa a série do André Luiz e vamos avançar. E de preferência participa de um grupo de estudo, porque participar desses livros sozinho também não é fácil, não. No seu centro espírita, na instituição, ou se você entrar na internet, tem vários outros companheiros estudando todos os livros de Chico Xavier. Isso. A série psicológica de Joana de Anjos, a série André Luiz, tem vários que já comentaram de fio a pavio. A série do Filomeno tem outras pessoas fazendo também. Você, Isso Vera. ajuda demais. De imediato, o irmão Vicente, por meio da psicofonia sonambúlica de Dona Armênia, deu as instruções iniciais e nos preparamos para acompanhar o desdobramento da reunião. Então, a equipe do Filomeno estava ali de olho no que ia acontecer. Ele observou que cada médium, assim como os demais participantes, irradiavam claridades que variavam dos tons mais escuros e fortes aos diáfanos e laranja. Alguns havia entre o público que não apresentavam qualquer alteração, permanecendo como um bloco inanimado, porque isso vai daquilo que a pessoa está trazendo dentro dela também, né? O doutor Carneiro, que me acompanhava a observação silenciosa, veio em meu socorro esclarecendo. São companheiros que não conseguem arrebentar as algemas dos pensamentos habituais. Então, quais são esses pensamentos? Pessimistas, ansiosos, distraídos, que não obstante estejam interessados, mas se aproveitam da penumbra, porque normalmente nesse momento há uma penumbra no ambiente, para dar curso aos pensamentos trêfegos e viciosos do cotidiano ou ao sono anestesiante. Enquanto o indivíduo não se esforce por educar a mente, substituindo os temas agradáveis, mas prejudiciais, por aqueles de elevação e disciplina, sempre que se veja sem atividade física, emergem-lhe as ideias perniciosas que vitaliza, produzindo-lhe uma cela sombria na qual se encarcera. Sempre dirá que se esforça para concentrar-se nas faixas superiores, no entanto, não o consegue. E é natural que tal aconteça, porquanto os rápidos tentames, logo abandonados, não geram os condicionamentos necessários à criação de um estado natural de sintonia superior. Não pode a pessoa só achar que vai se preparar naquele momento. Ele tem que fazer uma preparação anterior, contínua e frequente, para que naquele momento ele tenha essa facilidade de se concentrar no que está acontecendo naquele ambiente. E acostumado aos clichês mentais mais grosseiros, escapam-lhe as imagens mais sutis em elaboração. A gente fazendo um trabalho já é difícil, tem que ter um controle para não dar umas escapadelas. Imagina se a gente não tem esse trabalho de concentração. Mais difícil fica, né? Eu vou ter que entrar aqui com uma historinha que eu sempre conto nas minhas palestras. A nossa mãe, Dona Lourdes, ela era uma católica espírita. Espiritólica. Espiritólica. Ela era obrigada a conviver com o Armandinho, o pai e eu, todos três médios ostensivos. Entrava espírito. Era muito engraçado. Ela tinha que presenciar a gente falando, chegou fulano, chegou ciclano. Então era um centro espírita de casa. E um dia ela falou para mim, quando eu comecei a fazer palestras, eu fazia palestra para ela antes, treinando para eu poder fazer para as pessoas depois na casa espírita. E um belo dia ela veio falar comigo que ela, quando ia para a igreja católica, e ela ia todos os dias, ela dava um sono quando chegava lá, e aí eu expliquei para ela como é que funciona esse sono que a Verônica acabou de ler aí, e dei uma aula espírita para ela, como funcionava. Ela falou assim, mas a igreja não tem, você não fala que o centro tem proteção? A igreja lá não tem proteção? Eu falei assim, mãe, qualquer casa de oração tem a sua proteção espiritual. Mas acontece que a pessoa está tão viciada que os protetores permitem esse intercâmbio do cidadão que está dentro de uma casa religiosa com os seus amigos espirituais que estão lá fora. Então cria-se uma ligação, é tão forte, durante o dia isso é tão forte, que a pessoa agora procurou uma casa religiosa e ela tem esse sono, e os protetores abrem essa brecha porque a ligação entre eles é muito forte.
Então ela entendeu, como ela já acompanhava todo esse espiritismo dentro de casa. Leu muito livro. Lia muito livro, acompanhava e via presencialmente. O problema é que ela foi contar isso depois de algum tempo. A minha mãe me conta que ela, dentro do catolicismo, lá numa reunião de estudo, a pessoa responsável, posso até falar o nome dela aqui, a dona Nelida Liu, que é nossa professora, que Professora do primeiro ano primário nosso. Dona Nelida Liu em breve estará completando 100 anos de idade, mexendo em computador e tocando piano. Olha que A minha mãe católica, dentro do catolicismo, foi explicar do lado espiritual o que acontecia. Não, deixa eu explicar para vocês aqui. É que os espíritos abrem essa brecha e aí o obsessor, ela usou todos os termos espíritas. Eu quase bati nela. Mãe, o que a senhora vê e ouve aqui em casa, a senhora não pode contar lá dentro da igreja, não, porque ela é diferente. Então, mais uma vez, como eu sei que tem pessoas espíritas e não espíritas participando desse estudo, dentro da nossa própria casa nós tínhamos também essa situação. Eu acho interessante revelar isso. Muito. E os médiuns, indaguei interessado. Por que tão diferentes colorações? Denotam-se diferentes estágios de evolução? De certo modo, sim, respondeu o generoso. No caso destes aqui presentes, podemos observar que a nossa irmã Armênia é um espírito mais lúcido, mais experimentado nesse tipo de serviço, além do que transformou a existência em um verdadeiro ministério do bem. Senhora pobre, casada com um homem viciado em alcoólicos, conduziu a família com sacrifício e estoicismos, ajudada pelos benfeitores encarnados e desencarnados. Eles infundiam ânimo e vitalidade. Não abandonou jamais os deveres espirituais que abraça há quase 30 anos, mesmo nos dias mais rudes e doridos, havendo por isso mesmo granjeado o respeito e consideração dos seus mentores e amigos espirituais. Outros há entre nós com expressiva folha de serviço no culto dos seus deveres humanos e sociais, nas suas atividades públicas e particulares, o que os torna homens e mulheres de bem, aureolados, portanto, pelo merecimento de que fazem jus. Lembram de Lavoisier? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Diversos, todavia, atravessam fases e experiências humanas diferentes, de provas, de testemunhos, para os quais ainda não se encontram com os recursos amealhados. Todos, porém, dignos do nosso carinho, respeito e acatamento. Cada criatura vale o que logra, não o que lhe falta. Então, na natureza nada se perde, nada se cria. E mesmo estas pessoas estão sendo plantadas sementes nelas. Nós tínhamos um companheiro na FEAC, seu Dario. Ele participava do grupo de estudos com uma condição: não me façam pergunta. Não me peçam para ler nem a mensagem de abertura, aquele papelzinho pequenininho. Não me peçam para fazer prece de encerramento. Eu entro mudo e saio calado. Se me pedir alguma coisa, eu vou embora. Dario fez isso durante anos. E um dia ele estava na reunião mediúnica, ele perguntou para o Mateus: Mateus, eu vou sair da reunião mediúnica, porque eu entendo para mim. Mas se alguém me faz uma pergunta, eu não sei explicar. Então não está valendo nada. Mateus disse: meu filho, a terra, ela guarda sementes que, se colocado em contato com ela, germinam. Você não é terra neste momento. Você está sendo celeiro, onde a colheita é plantada, é guardada. Estas sementes estão na sua mente. Você já começa, de alguma forma, a raciocinar sobre elas. Agora imagine a hora que você ará o terreno para que isso tudo brote. Foram mais de 10 anos que ele frequentou as reuniões na casa.
Dario desencarna. Sabe qual a tarefa no mundo espiritual do Dario hoje, Aloysio? Coordenador espiritual dos grupos de estudos da FEAC. Quer dizer, tudo aquilo, as sementes todas que ele guardou, no mundo espiritual começaram a criar raízes, germinarem. Então, meus queridos, é essa a situação. Após uma breve pausa, prosseguiu. Os médiuns são criaturas humanas como outras quaisquer, que se diferenciam apenas pela aptidão especial que possuem para se comunicar com os espíritos. Não são santos, embora devam caminhar pela senda da retidão, nem pecadores, apesar dos seus deslizes naturais. Costuma-se exigir-lhes muito, esperando-se que sejam modelos perfeitos do que ensinam os mentores por seu intermédio. Certamente, esta seria a condição ideal para todos. Desse modo, somos pacientes com as suas dificuldades e delíquios morais de responsabilidade deles mesmos, buscando, entretanto, auxiliá-los sempre, qual fazemos com todas as demais pessoas. É da lei que os médiuns deverão aceitar para si as instruções de que se fazem intermediários, antes de as considerar para os outros. Como, porém, são frágeis na sua condição de humanidade, entendemos que todo aprendizado exige esforço e tempo, cabendo-nos auxiliá-los sempre e sem cessar. O nosso Davi não foi excluído da casa, nem deixará de receber assistência espiritual, advertido indiretamente por mensagens por meio dele mesmo. Culminou com a sua espontânea decisão de ir-se, pois que a mediunidade pode ser exercida sobre vários aspectos e modalidades, não se cancelando, no seu caso, o socorro a que se dedicava. Condenáveis eram e são-lhe os métodos de que se vem utilizando, a forma bombástica e a falsa propaganda de que pode tudo, em flagrante desrespeito às leis de causa e efeito, como se sua fosse a tarefa de impedir a morte, que um dia o visitará também. Embora a sua teimosia e imaturidade, Ernesto e outros amigos do nosso plano continuarão acompanhando e ajudando, enquanto ele aprenderá com a vida, qual ocorre com todos nós. Agora, observemos e aprendamos. Então, essa finalização aqui é bem esclarecedora, de que em momento nenhum, independente do que venhamos a fazer, estaremos abandonados. Os nossos queridos são calmos, estão num padrão superior ao nosso, e independente das nossas loucuras momentâneas, eles estarão com amor, com paciência, com carinho, com respeito, né? Sempre nos acompanhando e permitindo que nós possamos usar do nosso livre-arbítrio. Foi o que eu acabei de ler aí no final do capítulo. Algum comentário mais, Verônica? Não, tá joia. Então, fechamos aqui o nosso capítulo 8º. 6 e 7, 13. Dia 13 de novembro, nós teremos mais um capítulo, que será o capítulo 9. Qual que é o título, Verônica? Terapia desobsessiva. Terapia desobsessiva. A recomendação dos amigos espirituais é, após esses comentários simples, mais objetivos, reler o capítulo 248 pelo menos 2, 3 vezes. E lermos
para a próxima semana o capítulo 249, pelo menos 2, 3 vezes, lápis na mão, risca, anota, grifa, interrogação, achou uma palavra. O Aloysio falou assim, tem uma palavra aqui que eu vou trupicar, né? Ele trupicou mesmo, né? Então vai lá ver o significado do que é, do que não é. Para quê? Para que você possa preparar-se para o estudo como se você fosse um dos 3 participantes. E se você quiser participar desse grupo de convidados, é só fazer contato com a gente, faça contato, tem os telefones nossos à disposição, para que a gente possa, junto, avançar. E anota aí, pode ser nanofobia ou nonofobia, tá bom? É a dependência dessa maquininha de fazer doido. Os amigos espirituais dizem que isso aqui pode ser a porta larga da perturbação. Fica só no vendo o que deve e o que não deve. Mas pode se transformar também na porta estreita, usando para tarefas dignas como a que você acabou de participar com esse encontro nosso. Certo? Avançamos então para os momentos finais e vamos para o momento do poeta anônimo, fazendo aí da lição do capítulo 8º, trazendo quadrinhas, nos falando sobre a importância do valor da humildade, da vigilância e do trabalho no bem. Diz o poeta anônimo sobre o capítulo 8º. Na casa de luz divina, vigia quem quer servir, pois o bem sem disciplina pode fácil se iludir. Nem sempre quem faz milagre está pronto para ensinar, pois Jesus curava as dores, mas veio para transformar. O irmão Vicente mostrou com firmeza e com amor, mais que o corpo sarador é a alma que Deus chamou. Médiuns são como sementes que o tempo vai lapidar. Crescem-se se forem humildes, caem se for para brilhar. Vaidade é uma chama que queima quem se distrai. O amor é quem reanima e os passos certos refaz. Desobsessão é escola de paciência e de perdão. Cada caso é uma lição que o Cristo vem dar, consola. A casa limpa e serena, cheia de prece e clarão, é templo de paz e amor, oficina de redenção. Quem busca só o milagre, sem reforma e devoção, pode achar cura no corpo, mas doente fica o coração. O saber do Espiritismo é luz que vem instruir, liberta o homem das sombras e ensina a alma a sorrir. Servir com fé verdadeira, sem orgulho e sem vanglória, é subir degrau por degrau na escada da própria história. Que possamos, amigos queridos, seguir o exemplo do irmão Vicente, trabalhando com fé, humildade e amor, lembrando que toda cura começa na alma e que o verdadeiro milagre é de transformação interior. Jesus nos abençoe, nos inspire sempre, para que as nossas casas espíritas sejam templos de luz, educandários de caridade em plenitude. Fica aí, então, a colaboração do poeta anônimo. Se você gostou desse conteúdo, lembra de curtir, compartilhar, comentar, deixar um comentário embaixo. Se ainda não é assinante do canal, assina, clica no sininho para que você possa receber novos encontros e também ter acesso a todo o material. Assine o meu YouTube Espírita, youtube.com/Falcone Espiritismo. 3 a 4 palestras por semana postadas. Siga o Instagram da FEAC, @FEACnet.
Siga o meu Instagram, @FalconeArmando. Assista meus programas na Web Rádio 93 FM. Falcone, eu estou fora do Brasil, eu estou fora de Juiz de Fora. Muito fácil. Segue o meu Instagram, é transmitido ao vivo. Posso fazer divulgação aqui, porque é um trabalho voluntário que eu faço há 29 anos. O ano que vem eu completo 30 anos de trabalho voluntário no rádio. Não ganho um centavo. Nosso abraço a você, querido internauta. Sua água já está fluidificada e considere esse nosso encontro como mais um culto do Evangelho no Lar. O nosso abraço para a Jussara, para o Chaves, para a Valéria que está aqui conosco, para todos que estão participando e para todos os trabalhadores do movimento espírita. Verônica, suas palavras finais. Agradecendo mais uma vez a participação de todos os internautas conosco, do Aloísio, da Valéria, e que possamos nos encontrar na próxima semana para continuarmos aí adentrando a vida do médium Davi. Já no dia 13 de novembro. Aloísio, suas palavras finais. Também vou agradecer mais uma vez pela oportunidade e rogando a Jesus que muitas outras boas oportunidades como essa possam estar sempre presente na minha vida, cumprimentando a Valéria e que em breve a Valéria possa estar utilizando uma janelinha dessa, né, Valéria? Deus quiser. Depende do pique. Depende do pique. Ganhar bônus horas. Abraço, Valéria. Uma gratidão a todos pelo aprendizado, pelo ambiente de cura, né, e agradecendo a todos os encarnados e desencarnados, né, que nos possibilitaram esses momentos aí de reflexão e de evolução. Obrigada, Verônica, e ao cunhado Luísa também. Um beijo grande para vocês. Para quem não sabe, o Aloísio está falando da capital internacional do planeta Terra, né? New York, Astolfo Dutra City. Ó, pertinho da Colônia Regeneração. Perto da Colônia Regeneração. Do quintal lá de casa dá para a gente ver a Serra da Água Limpa. Temos visão direta. Muito bom. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento dizendo: Deus de amor e bondade, nós te agradecemos, Pai eterno, as bênçãos e a oportunidade de estarmos encarnados, aqueles que encarnados estamos. Aqueles que estão desencarnados participando dessa série de encontros também estão agradecendo pela oportunidade. Colocamos nossas vidas em tuas mãos. Ajuda-nos para vencermos a nós mesmos, buscando sermos hoje melhor do que ontem fomos. E, acima de tudo, como estamos falando para o par de ouvidos mais perto da nossa boca, como diz o nosso Mateus Fraga, procurarmos viver a doutrina dos Espíritos. Que os médiuns de cura espalhados pelo Brasil e pelo mundo possam perseverar nos valores morais de acordo com a sua religião, com a sua religiosidade. E que nós também possamos fazer a nossa parte, dignificando a nossa FEAC como um educandário de luz. Saúde e paz a todos. Até o nosso próximo encontro. Deus seja louvado, como diz o nosso benfeitor. Muito bem. Encerramos aqui então. Aloísio, obrigado pela participação. Que você possa retornar em breve.